gostaria que você desse um conselho, para tem vários estudantes de jornalismo ouvindo a nossa rádio. Queria que você desse um conselho para os estudantes de jornalismo aí. Olha, eu acho que vocês deveriam estudar medicina, direito, qualquer outra coisa menos jornalismo. Pode fumar aqui? Essa é a minha opinião, não. Já sabe. Mas, falando sério agora, eu estou começando a ler um livro da Isabel Lustosa, que é um livro antigo, edição nova, remixada, sobre insultos impressos. É a guerra dos jornalistas na independência. Então, mostra o quanto o jornalismo já era ferrenho por volta de 1821, 1823, quando jornalistas como o Cairu, caras ferrados mesmo, eles brigavam com o imperador. E para quem não sabe, o Dom Pedro era jornalista também. Para quem está iniciando na carreira de jornalismo, eu recomendo esse livro aí, chama Insultos Impressos. Era um jornalismo que atacava o Império e que era atacado. Dom Pedro mandou bater em jornalistas, segundo informações aqui, entendeu? E inclusive diz que ele participou da agressão. Isso diz a história, né? Eu estou começando a ler esse livro agora, o que prova que o jornalismo é uma profissão fantástica, é um negócio maravilhoso, é um negócio que as pessoas têm que seguir porque vale a pena. Acho muito bacana você impor os seus pontos de vista, você, na realidade, colocar o dedo na ferida. E lendo esse livro aqui, eu encho de orgulho, porque demonstra que o jornalismo daquela época era um jornalismo até muito mais censor do que hoje. Ele criticava mesmo. O Visconde de Cairu, que é uma figura histórica do Brasil, era jornalista e tantos outros, né? Então tem esse livro que eu indicaria para vocês, vale a pena. Insultos impressos. Insultos impressos. Tá certo. Atena, para esses jornalistas que vai Tinha um cara chamado Malagueta, Ele não vai deixar você falar, não. dia 1º de maio de 1922, Malagueta. Malagueta, olha o nome do cara, já com o nome de pimenta. Já vai arder. Em 10 de julho de 1822, um leitor do Correio do Rio de Janeiro denunciava que o padre José Pinto da Costa Macedo, que nos jornais usava o pseudônimo de Filomeno, se encontrava injustamente preso, fazendo 35 dias, em um quarto fechado. Contra ele, segundo aquela carta, haviam dito cobras e lagartos. Quer dizer, esse Malagueta foi o cara que apanhou do Dom Pedro e Companhia Limitada. Então, nessa época, já de 1821, a imprensa brasileira era uma imprensa ferrenha. Vale a pena, tem que seguir por isso, porque a verdade e a mentira são fáceis de falar, né? Tanto faz você contar uma mentira como contar uma verdade. Se elas são fáceis de falar, porque não é mais fácil você contar a verdade. É essa premissa que eu parto para fazer o jornalismo. Atena, os jornalistas vão traçar a batalha diária aí, né, com os malaguetas. Qual que é a principal característica que o bom jornalista deve ter, para você? Sempre dizer a verdade. Eu acho que sempre apurar bem, não ser irresponsável, mas sempre dizer a verdade, sempre colocar a verdade acima de tudo. Esse negócio de imprensa livre não existe, porque todo órgão de imprensa ele tem que pagar impostos, às vezes não paga e tal. Então você muitas vezes é cerceado, você tem que levar ao limite, ao extremo, a sua forma de ser livre, porque você vai sofrer restrições durante toda a sua carreira, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas você tem que levar ao limite a condição de dizer a verdade. Eu cito, por exemplo, sempre um caso como o do Cajuru, que é o jornalista mais brilhante esportivo que eu conheço até hoje, né? E hoje quase que ele não tem espaço para trabalhar, porque ele fala tudo realmente que ele pensa. O que vem na cabeça ele fala. Algumas coisas às vezes até sem prova, mas ele é o cara mais verdadeiro e de maior sentimento que eu conheço da imprensa brasileira. Mas por isso passa a não ter espaço. Não adianta você ser um cara aguerrido, ser um cara que na realidade você fala a verdade se você não tem espaço para falar. Eu muitas vezes tentei segurar o Cajuru em alguma coisa, mas não consigo, porque ele extrapola o limite de ser verdadeiro. É o cara que eu mais respeito em termos de coragem, de luta, entendeu? Mas eu acho que para você continuar sendo ouvido, você tem que ter um determinado limite, que é esse limite que o patrão te impõe. A não ser que a rádio seja sua, que a televisão seja sua, que o jornal seja seu. Aí vão fechar o seu jornal, mas demora um pouco tempo, a sua televisão, a sua rádio.